Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom estar aqui mais essa manhã com os irmãos, orando, buscando a face do Senhor logo nessa manhã. É a escola bíblica dominical, mas também é o nosso culto matinal, é o nosso momento de comunhão também uns com os outros, é o momento de buscar a presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja e louvo a Deus por nos dar essa oportunidade de buscarmos a Ele, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E vamos continuar no nosso estudo aí, na nossa revista. E estamos falando de que mesmo, irmãos? Escatologia. Escatologia, como os irmãos já sabem, é o estudo das últimas coisas, estudo das revelações. Não é só o Apocalipse, né? Toda a Bíblia ela contém escatologia, o livro de Daniel tem escatologia, o livro do Gênesis tem escatologia, quando Deus fala para a mulher que ela vai dar à luz, a descendência da mulher, né, vai ser o filho varão e ele vai pisar a cabeça da serpente, a serpente vai ferir o seu calcanhar, então ali tem escatologia também, já anunciando as coisas do fim. Amém? Então, nós estamos na nossa lição de número 6, selos e trombetas, tremendos juízos divinos, que se encontra aí na página 28. Lição número 6, selos e trombetas, tremendos juízos divinos. Amém? Todos encontraram aí, acompanhando? O autor da nossa lição, comentarista, é o pastor José Lima. Tem que ligar primeiro. Ah, tá. Beleza. Obrigado. E já vamos para o nosso texto áureo da lição, que se encontra em Apocalipse 15, verso 4. Ele está impresso aí na página 28, do lado esquerdo aí na revista, tá? E eu vou convidar os irmãos para nós recitarmos juntos. Apocalipse 15, versículo 4. 1, 2 e 3. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à sua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Apocalipse 15, 4. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Eu quero declarar minha total dependência do Senhor, Espírito Santo, para conduzir esse momento. Ó Pai, mas que não saia nada do meu coração, nem da minha mente. Ó Pai, mas que venha tudo do trono da Tua glória para a Tua igreja, Senhor Deus. Assim como o Senhor já ministrou meu coração, ministra agora os meus irmãos, Senhor Deus. Pai, repreende todo impedimento, tira todo bloqueio das mentes, toda fortaleza mental caia por terra nessa hora pelo poder do nome de Jesus, a fim de que todos estejam aptos, Senhor Deus, a receber aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os objetivos da nossa lição, irmãos. Conhecer um resumo sobre a realidade dos selos e das trombetas do livro de Apocalipse. Muita gente lê Apocalipse, faz aquela leitura meio passada assim rápido e às vezes não se atém a alguns detalhes. Outros fazem uma leitura querendo esmiuçar ali Apocalipse, encaixar com o que está vendo na realidade, ou fazer uma futurologia ali com Apocalipse e dar nome a tudo, e, não, o selo aqui é exatamente isso, aquilo, e às vezes a mensagem, o ensino que está ali se perde. Às vezes você tentando encaixar tudo, querendo descobrir ali qual dia exato que vai acontecer tal coisa, e às vezes o ensino se perde. Então, um resumo sobre a realidade dos selos e as trombetas no livro de Apocalipse. Perceber que juízos divinos fazem parte dos acontecimentos do fim. No fim, o Senhor ao longo da história, ele sempre vem executando os seus juízos. Deus não criou todas as coisas e largou, não, ele tem o controle, mas ao mesmo tempo ele também não fica o tempo todo
interferindo na história, a gente tem o livre-arbítrio. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, e na sua soberania, ele consegue ter o equilíbrio entre controlar todas as coisas, mas não tolir, não impedir o nosso livre-arbítrio. Amém? Você crê nisso? Porque senão nós seríamos uns robôs e aí não teria por que ter julgamento. Se nós fôssemos robôs, né, Deus determinar tudo que a gente já ia fazer, não tinha por que a gente ter julgamento, porque aí foi ele que determinou, perde o sentido do julgamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não faz de qualquer forma, faz o que quer, e ele, não, só porque eu dei livre-arbítrio não posso interferir. Negativo. Ele consegue ter o equilíbrio entre isso, entre interferir no que ele precisa e tem que interferir, mas também dá o direito de escolha ao ser humano, e aí, escolhendo, a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas, em tudo na vida. Amém? E, principalmente, da questão da salvação. Ele nos dá a possibilidade de receber Jesus, de escolher a Cristo, de receber a Cristo. Ele dá isso igualmente a todas as pessoas, mas uns querem e outros não querem. Amém? E aí ele vai arcar com a consequência disso daí. Tá bom? E no praticar, você se importa com tais assuntos? São relevantes para a vida da igreja? O fim está próximo? Eu acho que todos nós nos preocupamos com isso. Apesar de que tem crente que não gosta de ler Apocalipse porque tem medo. Né? O cara olha ali, não vou ler Apocalipse não. Como se não lendo Apocalipse as coisas iam deixar de acontecer com ele. Né? Não quero ler não porque eu tenho medo. Mas Apocalipse, irmãos, não é um livro de terror para a gente. Tá bom? Não pode ser visto assim, não é assim. Não temos que temer o Apocalipse, não temos que temer nem o livro e nem os acontecimentos. O que a gente tem que fazer é estar firmes em Cristo, estar com a nossa fé bem firmada em Cristo, estar caminhando com Cristo, porque a gente, como vai ver mais à frente na nossa lição, estando em Cristo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ainda que passemos por dificuldades ou pequenas ou grandes tribulações, não sei, mas a gente vai estar guardado nele. A nossa garantia é ele. Ele é o penhor da nossa salvação. Amém? Não são as circunstâncias aqui no mundo que determinam se as coisas estão bem ou se estão mal. Se vai terminar bem ou se vai terminar mal. Não são as circunstâncias do mundo. O que determina o fim mesmo e o fim bom para a igreja é a palavra de Deus, é a garantia da palavra dele. Se ainda tiver tudo conturbado, tudo turbulento em volta, e você falar assim, no fim vai dar tudo certo. Não, mas não tem como dar certo, porque está tudo ruim. Mas Jesus não falou que no fim dava certo? A palavra de Deus não está dizendo que no fim vai dar certo? Então vai dar certo. Você falou que ia dar certo, mas minha mãe morreu. Ela estava em Cristo? Então deu certo, ela venceu. Ela foi promovida. Você falou que ia dar certo, mas não sei o que. Não, mas está em Cristo. Então, no fim, deu certo. No fim, dá certo. Está em Cristo, o final é garantido que dá certo. Amém? Tranquilo? Nossos textos bíblicos inspirativos, e aí, como aqui na lição não está separado por versículo, eu vou pedir para os irmãos para lerem na Bíblia, como está tudo em Apocalipse, fica mais fácil para achar. Apocalipse 5, do 1 ao 5, uma irmã e um irmão, por favor, lê para a gente aí bem alto e forte, cheio de vigor, aquele ar no pulmão, aquela alegria, em nome de Jesus, aquele astral lá em cima. Apocalipse 5, 1, uma irmã, por gentileza. Aquilo ali na foto não é baguete não, tá, irmãos? Está parecendo um baguete ali, mas ali é o rolo com os selos ali. Está parecendo... Você já achou que era pão, né? Vocês estão com fome de manhã. Não é pão não, gente. É um rolo. Um pão com um monte de salsichinha ali. Não, não é não. É um rolo com os selos ali.
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O que enxuga as nossas lágrimas, irmãos? Essa certeza. João estava ali desesperado, porque tinha um livro, e aí ninguém podia nem sequer olhar para aquele livro. Ele desesperado, meu Deus, o que tem nesse livro? E não sei o quê, e ali... Aí o ancião falou para ele assim, calma, não chora. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Fica tranquilo. Quando estiver num momento de crise na sua vida, quando você estiver chorando por algo, traz isso à sua mente, essa certeza. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Não só para abrir o livro, mas para te ajudar a vencer as lutas que você está passando na sua vida, as dificuldades, te levar a bom termo até o final. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Apocalipse 8, do 1 ao 6. Amém, amém. Então aqui, irmãos, qual o contexto disso? João, como os irmãos bem sabem, estava na ilha de Patmos preso. Ali ele começa a ter uma revelação das coisas do fim, né? Ele tem uma revelação de Jesus glorificado, as 7 igrejas, ele escreve as cartas das 7 igrejas, mas isso tudo, segundo o relato de João, ele estava ali ainda na ilha de Patmos, a visão era ainda das coisas terrenas ali, e as cartas às 7 igrejas, em princípio, no entendimento dele, era das coisas que estavam acontecendo para aquelas igrejas naquele momento. Num determinado momento, ele vê uma porta aberta em direção ao céu e ele é chamado a subir naquela porta em espírito, e aí, né, não sei, como diz o apóstolo Paulo, não sei se no corpo ou fora do corpo, enfim, mas ele é levado naquela porta ali, ele é levado ao céu para ter essas demais revelações que são das coisas futuras. E aí ele começa a ter, aí ele tem a visão do trono de Deus, ele vê o Senhor sentado no trono e o Cordeiro como que foi morto. E aí ele começa a ter todas essas visões acerca dos selos e das trombetas. E aí é nisso que a gente vai entrar aqui. E, como o autor diz, embora não seja possível explicar todos os detalhes, a gente tem que ver o ensinamento, as grandes verdades que estão contidas nesses textos ou nas revelações apocalípticas, né, para a gente poder praticar na nossa vida ou reacender a nossa fé nessas verdades que estão aqui. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, quando ele começa a ver isso, ele começa a ver que essa questão dos selos, das trombetas e também das taças que vem depois, mas aqui o autor se ateve só aos selos e trombetas, ele vê que são juízos de Deus, ele vê que são coisas que vão acontecer e são coisas tenebrosas, são coisas terríveis que vão vir sobre a terra, tá? Então, é isso que é o mais importante a gente entender. E quando a gente fala do anúncio das boas novas, quando a gente fala do anúncio do evangelho, muita gente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, fala assim, não fala esse negócio de céu e inferno, não fala de juízo, não fala de que você tem que falar do amor, porque Jesus é amor, você tem que falar do amor de Deus, não sei o quê. Irmãos, quando Deus institui a Páscoa lá no Antigo Testamento, e que ele fala para o povo assim, ó, o cordeiro tem que ser comido todo. Sim ou não? Ele não fala isso? O cordeiro é quem? Cristo. Cristo, ele é a palavra de Deus, sim ou não? Ele é o verbo encarnado, sim ou não?
Então, se Cristo é a palavra e Cristo é o cordeiro, e tinha que se comer o cordeiro todo, na Páscoa o ensinamento era esse, comer o cordeiro todo, e Cristo é o cordeiro é a palavra de Deus tem que ser comida como um todo, sim ou não? Eu posso pegar o evangelho e tirar aquilo que eu não gosto e ficar só com aquilo que eu gosto? Eu posso pegar o evangelho e tirar aquilo que eu não gosto, ou que as pessoas não vão gostar, e pregar para elas só aquilo que elas vão gostar, só aquilo que agrada? Só algumas partes, trazendo para a questão do cordeiro. Ele gosta só da paleta, ele gosta só do quadril, parte da carne ali do cordeiro, ele gosta só disso. O povo de Israel tinha esse direito de comer só umas partes do cordeiro? Tinha que comer como um todo. Então, o anúncio das boas novas, ele é um todo. As boas novas compreende dizer que Jesus nos ama, que Deus nos ama, que Jesus morreu por nós, que nós seremos salvos, que tem novo céu, nova terra, mas também que tem juízo. Compreende falar sobre pecado, as consequências dele e também o plano de salvação. Esse é o anúncio das boas novas como um todo. Esse é levar o cordeiro como um todo para as pessoas. Não adianta falar só do amor de Jesus, não adianta fazer o evangelho Teletubby, né? Tudo legalzinho, não sei o que. Não adianta, tem que falar disso aqui também. Não adianta. Porque senão a pessoa não vai estar comendo o cordeiro como um todo. Amém? Então vamos à frente. Com relação ao entendimento ali dos selos e trombetas, irmãos, antes de a gente entrar aqui nos pontos do autor, eu acho interessante os irmãos terem um entendimento, um esclarecimento acerca disso. Tem duas principais linhas de interpretação, tá? Tem várias linhas de interpretação sobre esse período aí, sobre esse tema, selos, trombetas e taças. Mas tem duas principais. A primeira delas é que os eventos são sequenciais. Abre-se um selo, depois abre-se outro selo, até o sexto selo. No sétimo selo, que é aberto, inicia-se o período das trombetas. Então, toca-se a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, e aí, na sétima trombeta, tem um espaço de tempo, ele vai falar sobre algumas outras coisas, e a sétima trombeta, depois vem as taças da ira de Deus. Tá? Então, tem esse entendimento que os eventos são sequenciais. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, aí o sétimo selo inicia-se o período das trombetas. E tem o outro entendimento que são os eventos simultâneos. Eles acreditam, quem pensa assim, acredita que o primeiro selo é junto com a primeira trombeta e com a primeira taça, que eu não coloquei ali porque o autor não citou as taças aqui, mas teria ali a primeira taça. Então, primeiro selo, primeira trombeta, primeira taça junto. Depois, segundo selo, segunda trombeta, segunda taça juntos, tá bom? Mas a nossa declaração doutrinária aqui da Igreja Batista Independente, da maioria das igrejas, é dessa forma assim. Primeiro selo, segundo selo, aí só lá no sétimo selo. O sétimo selo ele não traz flagelo nenhum. Se os irmãos pararem para reparar, o sétimo selo ele simplesmente abre, ele inicia o período das trombetas. No sétimo selo há um silêncio no céu, um anjo com incensário de ouro das orações dos santos, aí ouve-se vozes, relâmpagos e terremotos, e aí os 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas, tá bom? Então, os outros selos têm tudo uma consequência, vem alguma coisa e tal, mas no sétimo selo é só a preparação para o início das trombetas. Está tranquilo até aqui, irmãos? Falei muito rápido, deu para entender. Eventos sequenciais, os selos, um após o outro, e no sétimo inicia as trombetas, que também vêm uma após a outra. Eventos simultâneos, que não é como a gente crê, é selo, trombeta e taça juntos. Tá? Primeiro ponto aí da nossa lição, o eterno plano de redenção. Tá bom? O que a gente precisa entender? Às vezes a gente quer entender quando que vai ser o selo, quando vai ser aberto o primeiro selo, vai ser na grande tribulação, não vai ser na grande tribulação. Tem muita divergência sobre isso.
se aqui já está falando se os selos inauguram a grande tribulação ou não. A maioria acredita que sim. Quando é aberto o primeiro selo, começa a grande tribulação. Há um outro entendimento de que quando é aberto o primeiro selo, ali inicia-se o princípio das dores, e só ao término da 7ª trombeta é que há o arrebatamento da igreja. Isso seria ou no meio da tribulação, ou isso marcaria o início da tribulação. Tá? Por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que ao som da trombeta de Deus, ele não especifica, 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo fala, ao som da trombeta e tal, nós iremos ser... Vou até ler o texto aqui para ficar mais claro para os irmãos. 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui no 1 Tessalonicenses 4,16, ele não especifica qual trombeta. Ele só diz que, ao ressoar de uma trombeta, a gente vai ser arrebatado. Mas lá em 1 Coríntios 15, 52, o apóstolo Paulo ele vai ser mais específico. 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele fala ao ressoar da última trombeta. E aí ocorre o arrebatamento. Só que até o ressoar da trombeta, os irmãos que leram aí a passagem dos selos e trombetas, está acontecendo muita coisa aqui na terra. A terra está literalmente convulsionando. Primeiro selo, vem um cavalo branco com cavaleiro, com arco, e ele sai para vencer e vencendo. Segundo selo, cavalo vermelho com a espada, ou seja, guerras, ausência de paz. Terceiro selo, cavaleiro com a balança, fome, escassez de alimentos. Quarto selo, cavalo amarelo, morte, autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar com fome, espada, mortandade e as feras do campo. Quinto selo, o clamor dos mártires, e aí oração lá dos mártires, e aí Deus fala que ainda precisa alguns conservos deles, ou seja, alguns cristãos ainda morrerem. E sexto selo, grandes fenômenos naturais, o céu escurece, a lua vira sangue, terremotos e tal. Então, essas descrições aqui dos selos, a gente consegue encaixar muito bem quando Jesus fala do princípio das dores. Ele falou, ainda não é o fim, é o princípio das dores, de Mateus 24. Até mesmo essa questão do sol escurecer, da lua virar sangue, terremoto. E aí, depois, nas trombetas, é que as coisas começam a apertar mais um pouco. Né? Nas trombetas, saraiva de fogo, queimada a 1/3 parte das árvores da terra, e aí por aí vai. Então, acredita-se que os selos seria o princípio das dores, juntamente com as trombetas, e, de acordo com esse texto aqui que nós lemos, na 7ª trombeta haveria o arrebatamento. O que fica indefinido é se isso já é a grande tribulação ou não. Se isso é só o princípio das dores, e a grande tribulação propriamente dita é lá nas taças, porque quando aí você vai ler das taças ali, mesmo que a coisa aperta, realmente fica muito complicado nas taças, e aí a igreja já não estaria mais aqui. Alguns acreditam que a igreja vai passar por tudo e o arrebatamento é no final, mas nós cremos que o arrebatamento da igreja, nós, como confissão doutrinária batista independente, que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Tá? É antes do início da grande tribulação. O problema é definir o que é necessariamente o princípio das dores e a grande tribulação. Se o princípio das dores for antes de acontecer esses eventos aqui dos selos, a igreja vai ser arrebatada e não vai passar por esses selos e trombetas. Se a grande tribulação é marcada pelo início do derramar das taças, então a gente iria até a 7ª trombeta, e na última trombeta, que é a 7ª, que é essa que Paulo fala, em princípio, a igreja seria ali arrebatada, e aí a grande tribulação continuaria.
Amém, irmãos? Muito complicado? Bastante. Por isso que o autor fala, a gente não quer definir quando vai ser as coisas. Eu estou dando esse panorama para os irmãos, para entenderem as várias visões, as várias interpretações, mas o que tem que ficar para a gente é o ensino do que representa o selo e a trombeta. E o primeiro deles é que os selos, os juízos de Deus é o eterno plano de redenção. O plano de redenção da parte de Deus está pronto desde a eternidade. O cordeiro foi morto antes do homem pecar. Então, antes de ter homem na terra, Deus já sabia que ele teria que sacrificar o seu cordeiro em prol daquele homem que ele criaria. Como o pastor falou aqui na lição passada, por que Deus sabia que Jesus ia ter que morrer, mesmo assim Deus criou o homem? Por que ele fez isso? Aí ele só vai explicar lá na eternidade. Não tem como a gente entender com a nossa mente limitada de ser humano. Isso é só Deus que sabe e só talvez ele nos explique na eternidade. Mas o fato é que ele já tinha um plano de redenção antes mesmo do homem cair, antes mesmo do homem ser criado. Então, Deus não foi pego de surpresa. Agora o homem pecou, vou ter que dar um jeito aqui. Não, ele já sabia. Ele já sabia e ele já tinha um plano para isso tudo. E esse rolo aqui, como eu coloquei aqui, que não era o pão, tá? Não era uma baguete enrolada. Opa, estou passando para frente aqui, vamos voltar. Esse rolo, escrito por dentro e por fora, e tudo que está na palavra de Deus, ela tem um sentido. Por que a palavra enfatiza que o rolo, o livro com os selos, ele era escrito por dentro e por fora? Para provar a onisciência de Deus, porque todos os rolos que se encontram dessa época aí, ele é escrito só por dentro. O fato dele estar por dentro e por fora é Deus falando assim, ó, eu sou o início, eu sou o fim, eu sei o começo, eu sei o final, eu conheço as coisas aparentes e as que não estão aparentes. É isso que ele está dizendo. Ele conhece toda a história. Ele não é pego de surpresa. Então, esse rolo aqui significa o plano eterno de Deus. Olha, desde antes de criar o homem, desde antes de criar todas as coisas, eu já sabia e eu também sei o fim. Por isso que só ele pode abrir o livro, só ele pode desatar os selos e abrir o livro. Porque só ele tem esse poder, só ele tem esse conhecimento. Então, quando o apóstolo João ele vê esse rolo, e essa visão é tão terrível, é porque mostra que só Deus tem o controle de todas as coisas, só ele tem o plano em suas mãos, do início e do fim de todas as coisas. De um modo geral, os comentaristas concordam que o conteúdo desse livro, ou seja, do Apocalipse, é algo muito complexo, porque tem vários detalhes que a gente às vezes não domina, não conhece ao longo do tempo de debruçar muito. Por exemplo, esse detalhe do rolo, certamente muitos estudiosos se debruçaram para tentar entender isso. Poxa, por que o rolo tinha escrito por dentro e por fora? E aí, depois de muito estudar, de muito buscar entender, que chegaram a essa conclusão, chegaram a esse entendimento. Amém? Então, o plano da redenção de Deus, ele foi escrito desde a eternidade. Desde a eternidade. Deus não é pego de surpresa em nada. E a ele foi dado poder, e a Jesus Cristo, nos representando, foi dado poder no céu e na terra, e só ele pode abrir o livro e desatar os selos ali do final dos tempos, da justiça de Deus, da ira de Deus. Amém? Então, o primeiro ensinamento disso é que tanto o juízo de Deus quanto a salvação já estavam previstos desde a eternidade. É o primeiro entendimento que a gente tem dos selos. O segundo entendimento é que o juízo é iminente. O juízo de Deus, ele é tanto objetivo quanto firme. A humanidade, irmãos, ela se desviou de Deus. O homem, quando Adão peca, e a partir dele todas as gerações se desviam de Deus. A tendência natural do coração do homem é ir para distante das coisas de Deus. O homem se afasta de Deus porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, são duas realidades descritas aqui no livro de Apocalipse, quando a gente vê o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. A primeira delas é que a tendência do homem é se desviar de Deus. É se desviar de Deus. E a segunda delas é que em toda a história, todos aqueles que se aproximaram de Deus, todos aqueles que buscaram o caminho de volta para Deus,
Deus guardou quando ele enviou o juízo para a terra. Sim ou não? Lá em Sodoma e Gomorra, por exemplo, quando Abraão pergunta, olha, se tiver um justo na terra, o Senhor vai destruir a terra? Ele, não, se tiver um justo lá, eu guardo aquele justo. E aí Deus envia os anjos para guardar a família de Ló, que é considerado justo. Lá no livro de Hebreus é dito que Ló era justo. Então, assim como Deus guardou a família de Ló, o Ló e sua família, lá em Sodoma e Gomorra, e sempre guardou todos os seus servos ao longo de toda a história, a gente tem a certeza, a garantia de Deus, de que na época do Apocalipse, sendo necessário a igreja passar por esse período dos selos e das trombetas, sendo necessário ou não, a igreja vai estar guardada. O juízo de Deus, quando vier sobre a terra, não é para que nós soframos juntamente com o ímpio. É isso que tem que estar sempre muito claro na nossa mente. Quando Deus quiser tratar com o ímpio, assim como foi lá no Egito, as pragas vinham no Egito, mas o povo de Deus estava sempre guardado. Quando Deus enviava as pragas ali, a casa do povo de Deus estava sempre guardada. Então, no juízo do final dos tempos de Apocalipse, nos selos e nas trombetas, quando a gente lê, a gente não percebe a igreja ali passando pelo juízo, não fala em nenhum momento. E o povo de Deus estava sofrendo isso e isso. Pode ler Apocalipse todo. Você não vai encontrar nenhum relato onde e os homens de Deus sofreram com as agruras ou o fogo caiu sobre o povo de Deus. Não. Ali está sempre tratando do ímpio. Então, Deus ele sabe fazer exatamente essa distinção entre o povo dele e o ímpio. E o juízo que vem dos selos, das trombetas e das taças é sobre o ímpio. É o momento de Deus tratar toda a impiedade humana, toda a maldade, tudo aquilo que a gente vê no dia a dia. Poxa, mas será que não tem justiça? Os juízes se corrompendo, os políticos se corrompendo, os homens investidos de autoridade se corrompendo, a maldade prosperando. E a gente se encontra igual a Abacuque, lá no livro de Abacuque, ele fala, até quando, Senhor? Até quando? E aí Deus fala, calma, no momento certo. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, Deus é longânimo, então ele vai esperando que o homem se arrependa dos seus pecados. Ele vai esperando. Só que enquanto Deus está esperando o homem se arrepender dos seus pecados, ele muitas vezes vai aumentando o seu pecado diante de Deus. E aí quando Deus tiver que tratar, que aí vai dar um basta, chega um momento em que Deus vai dar um basta nisso tudo, e aí ele começa a tratar com a humanidade. Mas o seu povo vai estar preservado. É essa certeza que a gente tem, lendo o livro do Apocalipse. Irmão William, depois o pastor Israel. Aqui. Tá. Paz, irmãos. Só duas dúvidas. Quando fala ali, não havia ninguém nem no céu, na terra, nem debaixo da terra. O que significa isso, né? E outra coisa, por exemplo, que nem você falou das aberturas dos selos e das 7 trombetas serem sequenciais. Mas já na abertura dos selos ali, já seriam grandes acontecimentos, né, em relação aos cavaleiros, da visão, né? Cada um traria algum tipo de coisa bem ruim. Bem ruim. Então, assim, e se a igreja vai subir só no 7ª trombeta, é sinal que passaria por isso. É isso que eu entendo. Se diz que na 7ª trombeta, então seria algo que, não que a gente está passando hoje, mas algo muito pior, eu vejo. Né, em relação aos cavaleiros ali, diz que a 4ª parte do planeta seria, né, ferida, várias outras coisas, né? Um se voltaria contra os outros, seria morto à espada, enfim. Então, assim, isso, às vezes a gente pensava que não ia passar por nada de falar grande tribulação. Pensa assim, não, bem antes de acontecer alguma coisa ruim, assim, nesse sentido, a igreja não vai estar aqui, mas eu não entendo dessa maneira. Então, realmente, irá passar uma tribulação, mas não a grande, que seria lá na questão do cálice da ira, seria isso? Tá, vamos lá. Você perguntou do que significa no céu, na terra e debaixo da terra. Isso daí é uma figura de linguagem que ele usa, irmãos, para explicar que não tinha ninguém, nenhuma criatura que fosse possível abrir o selo, tá bom? Então, é como ele diz assim, deixa eu ver aqui uma outra figura de linguagem usada para explicar, que é como se fosse um exagero, uma hipérbole, sabe? Não tem ninguém no céu,
na terra, nem embaixo da terra que pudesse abrir o selo. Ali ele estava dizendo que não tinha nenhuma criatura que fosse digna de abrir o selo ali. Tá bom? Abrir o livro, né? Desatar os selos e abrir o livro. Então, é isso que ele está dizendo. Com relação ao que o irmão falou, é como eu disse, são linhas de interpretação. Para a nossa declaração doutrinária da igreja, a igreja, como declaração doutrinária, ela é pré-tribulacionista. Ela não vai passar por nada disso. A igreja batista independente. Tá? Se você perguntar os teóricos da igreja, até mesmo o pastor, ele vai dizer, não passa pela grande tribulação, a igreja é arrebatada antes. Tá? Isso que eu falei da sétima trombeta é uma segunda linha de entendimento que acredita que sim, a igreja passa até um certo momento e depois é arrebatada. Os presbiterianos, por exemplo, creem que a igreja vai passar até o final, que aí Jesus só volta no final, arrebatamento é só no final. E aí qual o contra-argumento com relação a isso? Fala assim, cara, mas não tem sentido a gente ser arrebatado no final, se é no final que Jesus tem que voltar com todo mundo para poder vencer o anticristo, a besta e tudo mais. Não tem sentido ser arrebatado e depois descer de novo. Vai o quê? Bate e volta no céu? Então, a gente não crê assim. A gente realmente vai ser arrebatado e vai ficar um período lá com ele na glória. E depois, no final de tudo, a gente volta com Cristo. Mas, esse texto de Paulo falando que a gente vai ser arrebatado, nós subiremos aos céus, ao ressoar da última trombeta, é que deixa esse entendimento da sétima trombeta, entendeu? Então, é mistério, não tem como fechar a questão nesse assunto, não. O Vitor pediu a palavra ali, mas já eu tenho o pastor Israel, depois... Tá. Na minha concepção, irmão, eu penso, imagino que a igreja não passará por essa grande tribulação. A grande tribulação da igreja é ser fiel agora, é buscar participar do arrebatamento. Então eu creio, porque esse julgamento do Apocalipse é para os infiéis, para o homem, né? A igreja vai estar preservada. Nós vamos subir, ao tocar a trombeta, Jesus desce com os anjos até nos céus, e nós seremos transformados, junto com os que dormiram no Senhor, que ressuscitam primeiro, e vamos subir junto ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos com o Senhor para sempre. Por quê? Vamos passar pelo tribunal, né? 3 anos e meio, os 7 anos de tribulação aqui na terra, onde haverá esse julgamento de Deus para as nações. Mas a igreja está preservada. Vai passar pelo tribunal, depois do tribunal vamos para a sala do banquete, passamos pelas bodas do Cordeiro, e no final dessas bodas do Cordeiro, que dá os 7 anos, então o anticristo vai estar aqui pronto para acabar com Israel, e aonde eles vão, Deus vai derramar sobre eles do espírito de súplica, e eles vão olhar para o céu e clamar, venha Messias. E aí Jesus vai dizer para nós, vamos descer lá socorrer os nossos irmãos. E aí é onde a igreja vem com os santos e anjos. A Bíblia diz, né, Jesus, na primeira fase da segunda vinda dele, ele vem com os anjos. E na segunda vinda, ele já vem com os santos, que é a igreja, e os anjos, para implantar o seu trono em Jerusalém, e aí reinaremos com ele 1000 anos aqui. Aí inicia-se o milênio. Fala, Victor. Uma coisa interessante a respeito disso, que a segunda linha do pré-tribulacionismo, é que, no caso, os eventos escatológicos, eles já iniciam desde o momento em que Jesus ele é ascendido ao céu. Então, se você analisar para a grande perseguição que os cristãos sofreram, para eles, aquilo lá já era uma grande tribulação. Quando você vai para a questão da Primeira Guerra Mundial, os cristãos, os judeus, eles já enxergavam isso como uma grande tribulação. Mas, quando você analisa os eventos escatológicos, ainda existe um evento que é muito maior do que esse. Isso seriam dores de parto, segundo períodos do ser humano. Existem algumas coisas que são complexas realmente de você explicar e de você enxergar se a igreja passa ou não. Quando você vai para a questão da grande meretriz, ela está manchada com o sangue dos santos. E ela está no meio dos eventos da grande tribulação. Então, é complexo você analisar isso, mas dentro disso que o irmão William questionou ali, mas a gente vai passar por uma grande tribulação? Acredito que os cristãos do passado, eles passaram por uma tribulação. A Segunda Guerra Mundial foi uma tribulação. As grandes pestes, peste negra, todo mundo poderia olhar para isso e enxergar como uma grande tribulação.
mas acredito ainda, segundo a linha de pensamento pré-tribulacionista, que haverá uma tribulação muito maior do que essa, que é a qual o Espírito Santo também já não se fará presente, já aqui subirá com a igreja. Então, é uma tribulação a um nível em que não haverá literalmente paz para as pessoas. Que é aquela que Jesus falou que se não houvesse... A irmã Rosa aqui, primeiro, irmão. Que se esses dias não fossem abreviados, né, que é como nunca houve na Terra, né? Então, Era isso que eu ia falar. era isso. Ah, tá alinhado com a sogra, né? Ah, rapaz, isso daí não é bobo, não. Tá certíssimo. Não, né? Aquele almoço de domingo, né? Como é que fica? Tá certo, tá certo, tá certo. Então, Pode ir, presbítero Zé Carlos. Depois eu... Então, irmãos, eu acredito que os eventos do Apocalipse, ele não existe assim, humanamente falando, uma ordem cronológica. Eu acho que como Deus, o tempo dele é diferente do nosso, muita gente acha que é uma coisa assim, uma ordem cronológica. O que pode acontecer lá na frente já aconteceu e assim por diante. Ele é o dono da história, dono do tempo. O tempo de Deus é o Kairos, né? Não é diferente do nosso. Então, às vezes a gente pensa num evento cronológico e Deus não age assim. Então, isso aí confunde muito a cabeça da gente. Tem coisas que já aconteceram, que a gente acha que vai acontecer, já aconteceu, e vice-versa. Eu acho que é nesse sentido aí. Bem lembrado, me ajudou a lembrar o que eu ia falar, vai ser nesse bojo aí. O que o Vitor falou da igreja passar por tribulações ao longo da história. E toda revelação, Vitor, ela tem uma aplicação imediata para o tempo que aquele profeta escreveu aquela revelação, e ela tem uma aplicação futura, ou seja, uma aplicação escatológica. Quando Isaías estava falando ali do Messias, por exemplo, talvez alguém identificou alguém naquele tempo com algumas, não todas, mas algumas daquelas características. Muitas profecias lá no Antigo Testamento estavam falando do Davi, homem, o rei Davi daquele tempo, mas eram profecias para se cumprir em Cristo, né? Quando o salmista escreve, partiram as minhas vestes, não sei o que, ele estava falando de alguma coisa daquele tempo dele, e aquilo se cumpriu em Cristo. Assim também são essas profecias. E a questão cronológica, a gente também não pode ler o Apocalipse, irmãos, como todos os eventos ali cronológicos, ou seja, vai acontecer esse. O profeta está vendo o tempo em toda a história. Por exemplo, quando ele fala da mulher, e o dragão persegue a mulher, não sei o que e tal, a gente tem entendimento de que uma das coisas que ele está falando ali é de Maria, sim, que ela deu à luz a um filho e tal, não sei o quê. Tem um outro entendimento de que essa mulher seria a igreja, mas aí quem seria esse filho varão, né? Então fica esse entendimento no ar. E por que ele estava, se João está falando das coisas do fim, por que ele estaria vendo Maria novamente e o diabo perseguindo Maria e o filho que ela ia trazer ao mundo? Então, tem coisas ali que são de duplo cumprimento, um cumprimento para aquele tempo e um cumprimento para o fim. Por exemplo, quando fala do dragão no Apocalipse, as igrejas que receberam aquilo ali entenderam que o dragão era o imperador romano. Elas estavam vivendo perseguição naqueles dias. Elas estavam passando por uma grande tribulação naqueles dias. Mas aquilo tem um cumprimento final, um cumprimento escatológico. Quando a gente fala de grande tribulação, como dizer que a igreja que vive na janela 1040, no mundo árabe, no mundo muçulmano, não está passando por grande tribulação? Está passando por coisas muito parecidas com essas. Muito parecidas, perseguição, tortura, morte. Porém, a gente vê que essa descrição aqui é uma coisa muito além de tudo que a humanidade já viu. Até porque tem envolvidos elementos ou eventos ou fenômenos naturais que nunca aconteceram. A lua virar sangue, o sol ficar todo negro e matar a terça parte de toda a plantação da terra. Então, muitas coisas que vão acontecer ali, o ser humano nunca viu. Juninho. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Algo bem breve, na verdade, mas eu acho que o que
para complementar isso, né? A grande diferença entre a grande tribulação e a tribulação que todos já passaram, né, no período da história, e, por exemplo, tu acabou de citar, né, dos povos que são perseguidos, eu acho que é realmente a ausência do Espírito Santo, né? Que eu creio que na grande tribulação, como nós cremos que a igreja já vai ter subido e o Espírito Santo também, não vai ter esse auxiliador, esse consolador para ajudar a suportar essa grande tribulação. Acho que a principal diferença de tudo isso, além, claro, dos eventos que ainda vão vir, é a ausência do Espírito Santo para ajudar a suportar, né, essa grande tribulação, no caso. Que é acho que o fator mais pesado, mais fundamental aí nessa questão da grande tribulação, para a tribulação que a gente tem passado, né? Exatamente, porque você vê, hoje tem gente com ausência de paz nos nossos dias, mas sempre vai ter um servo do Senhor que vai trazer uma palavra, ele vai ouvir a mensagem do Evangelho através da televisão, ele vai ouvir um louvor. Deus tem seus meios para levar a sua palavra às pessoas que estão hoje com ausência de paz, que estão vivendo distante do Senhor. Quando a igreja é tirada, quando o Espírito Santo é tirado da terra, e assim, esse termo, o Espírito Santo é tirado, ele não está descrito claramente, tá, irmãos? É uma interpretação que a maioria de nós cristãos fazemos, mas em nenhum momento na Bíblia está claro assim, o Espírito Santo é tirado. A gente chega a essa interpretação por causa daquele texto lá que fala, aquele que o impede for tirado da terra e tal, e aí todo mundo acredita que seja o Espírito Santo, mas não tem nenhum texto claro dizendo o Espírito Santo vai ser tirado da terra, tá bom? Mas a gente entende isso, que a igreja vai ser tirada, se a igreja não está mais aqui, não tem por que o Espírito Santo também está aqui, se vai estar os ímpios e Deus tratando com eles. E aí imagina, sem o Espírito Santo, sem a igreja, sem os mensageiros da paz, que somos nós, aqui na terra, e ainda sofrendo todas essas agruras aí das consequências das trombetas e das taças, o homem vai ficar num estado completamente desesperado. E detalhe, em uma das passagens diz que eles vão procurar a morte e não vão encontrá-la. E o cara pedindo para morrer e não vai conseguir nem morrer. Então vai ser o total desespero. E aí, como o pastor Israel falou, e o autor vai falar aqui no ponto 3 da nossa lição, que ele acredita que justamente no final, mas ainda tem mais alguma coisinha aqui, mas no final, quando Israel estiver no desespero total, que aí todas as nações quiserem guerrear contra Israel, é que aí eles vão reconhecer o Messias, eles vão clamar ao Senhor, e ali é a redenção dos remanescentes de Israel. Porque também tem essa questão de entender que, nesse tempo da igreja, Israel ficou, por opção deles, né, não quiseram reconhecer a Cristo, o Messias, o Evangelho, a salvação chegou para nós, os gentios, mas depois Deus ainda tem uma agenda com Israel a se cumprir no final. Tá? Mas por meio de muita dor, de muita perseguição e do derramado das taças da ira do Senhor. Amém? Mais alguém queria? Alguém levantou a mão? Não? Vamos seguir então. As trombetas anunciam solenemente o agir divino. O soar das trombetas, acompanhado do derramamento das taças da ira de Deus, continua em um quadro, ao mesmo tempo solene e terrível. Então, assim, irmãos, os símbolos de selo, trombeta e taça, eles apontam para a questão real, questão de rei, de reino. Porque selo era a chancela do rei, né? Quando você olha para os selos, é a chancela do rei, ele botava o seu anel, né, o seu sinete, e aí ele queria mandar uma carta para alguém, ele derramava ali aquele breu, aquela cera, e colocava ali o seu anel. Então, quando ele fala de selo, está falando que é de Deus mesmo, e isso para julgar a humanidade. E todo julgamento, ele consiste em condenar alguém e absolver alguém, sim ou não? Quando vai um julgamento, o juiz, ele condena um, e absolve outro, ou outros, ou condena uns e absolve outros. Então, quando fala em julgamento de Deus, está falando de condenar algumas pessoas e absolver outras. Os absolvidos são aqueles que creem em Cristo. Vão estar livres daquele juízo de Deus ali. E a condenação é para aqueles que não aceitaram a Cristo. E isso tem que estar bem tranquilo na nossa mente, que é independente da gente estar aqui ou não. Mas quando a condenação, quando o juízo de Deus vem, ele vem para o ímpio.
Ou seja, se vier o juízo de Deus, eu vou estar tranquilo que eu vou estar guardado em Cristo. Tá? Isso não pode, de maneira nenhuma, ser um motivo de escândalo para a gente, se porventura chegar no momento lá, chegou a grande tribulação. Pô, não fui arrebatado. Porque Jesus não me levou. Não, se você está em Cristo, tem que estar tranquilo de que o juízo de Deus é para o ímpio e não para a igreja. Tá bom? A igreja não foi criada para juízo. A igreja não foi. O ímpio, sim. O ímpio vai ser julgado. A igreja é a amada do Senhor. É a noiva do Senhor. Amém? O nosso julgamento foi em Cristo na cruz. Aquilo que era para cair sobre nós estava em Cristo na cruz. Então, por causa do sacrifício dele, a gente é absolvido. A gente não passa pelo juízo. A igreja não passa pelo juízo. Quem passa pelo juízo é o ímpio. Tá? O selo é esse sinal. Trombeta. Trombeta anunciava que o rei estava vindo. Então, quando o rei ia num lugar, numa vila, mandava os homens dar a trombeta à frente, os arautos do rei, não é isso? Os arautos anunciavam a chegada do rei com as trombetas. É outro sino, é outro sinal, outro símbolo de que o rei está vindo. Então, você mandava a carta com o selo real, você mandava as trombetas. E o cálice, e os cálices, que eu não coloquei aqui, né? Mas os cálices também do Senhor significa também a taça do rei, sendo derramada como juízo também sobre as nações. Tá bom? Então, essa simbologia que aponta para o rei, apontam para o Senhor. O selo, as trombetas e as taças. Amém, irmãos? Vamos seguir. O texto não deixa dúvida quanto aos seguintes fatos. As trombetas anunciam os flagelos que atingirão um grande número de pessoas, como a gente já falou aqui. A sétima trombeta anuncia o início do derramado das 7 taças e vai atingir um número muito grande de pessoas. Não serão atingidos os seguidores do Cordeiro. Isso aqui, naquela visão, como eu falei para vocês, do caso da igreja passar pela grande tribulação, que aí, pelo jeito que eu vi aqui, pelo que eu pude ler do autor, acho que ele crê nisso, na igreja passando pela grande tribulação, ou pelo menos parte dela. O autor, no seu texto, deixou a entender isso. E a última trombeta anuncia o fim propriamente, não anuncia o fim propriamente dito, mas o início do fim, que inclui os 7 flagelos. A última trombeta abre o período dos 7 flagelos e, ao final do último flagelo, aí sim é a vinda de Cristo. Os mesotribulacionistas, a gente já falou aqui, mesotribulacionista é aqueles que acreditam no arrebatamento no meio da grande tribulação. Eles acham que a igreja será arrebatada ao soar da 7ª trombeta, mas a humanidade enganada pelo inimigo, né, não se converte ao Senhor. Os homens, mesmo ao derramar das taças, sofrendo com úlceras terríveis, tanto interna quanto externamente, vendo fogo cair do céu, mas o homem ímpio não vai se arrepender do seu pecado. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que eles vão blasfemar contra o Senhor. E não é assim ainda nos nossos dias, irmãos, a gente não vê isso. Às vezes o cara está passando ali muita dificuldade, a gente vai falar do evangelho para algumas pessoas e as pessoas ainda falam, Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Eu não quero saber de Deus. Não é assim nos nossos dias? Isso vai se intensificar no final dos dias, quando acontecerem o derramar das taças do Senhor sobre a humanidade. Por outro lado, vai acontecer aquilo que o pastor Israel falou, a gente acredita que o povo judeu, como um todo, se voltará para o Messias se convertendo a ele. Diante de todo esse cenário terrível, diante de todo esse flagelo, e ao perceber que a igreja foi arrebatada, o povo de Israel vai crer no Messias. Eles vão ter como se um cair das cortinas dos seus olhos, cair das escamas dos olhos, e eles vão olhar, igual aqueles 2 no caminho de Emaús. Eles falaram, poxa, agora que eu entendi, ele não falava para a gente das profecias e tal, e tal, e tal. Eles vão entender como se fosse aqueles 2 no caminho de Emaús. Eles vão olhar para as profecias e eles vão falar, nossa, não dizia que o Messias tinha que passar por isso, por isso, por isso? Jesus passou por isso, por isso. Ah, tá. Não dizia que o Messias... e aquele povo que falava que ele era o Messias, não desapareceu? Desapareceu. Ele era o Messias mesmo. Só no final que o povo de Israel vai se dar conta disso.
aliança. Vai fazer aliança com eles. Para a reconstrução do templo lá em Jerusalém. E a coisa mais difícil do mundo é você entender que um muçulmano lá, os árabes lá, vão fazer acordo com os judeus para ceder o lugar que onde está para ser construído o templo. E eles vão ceder. O anticristo vai dominar e vai fazer um conchavo com eles. Ele vai fazer o acordo com Israel e os judeus vão aceitar. Quando ele, na metade desse tempo, nos 3 anos e meio, que ele construir o templo, então ele vai assentar no trono, lá no templo, e dizer, agora vocês me adorem. Aí Israel vai ver que caíram no engodo. Aí eles vão, né, romper com o anticristo e vai passar a grande tribulação, tempo de angústia para os filhos de Jacó. E no final vai haver aquela mortandade grande em Jerusalém, a Bíblia registra, que rios de sangue cairão lá, e eles vão correr para o vale de Israel, um lugar que não tem saída, e vão estar cercados. E aí é onde Jesus vem para socorrer eles. Amém. Amém. Quando a gente fala de Apocalipse, acaba que os assuntos são linkados, a gente vai falando de outras coisas, irmãos. E então, assim, vai ter uma aula específica sobre as características do anticristo. Mas é interessante a gente pensar que o apóstolo Paulo ele fala que, ao longo do tempo, o espírito do anticristo já está em atuação. E o espírito do anticristo ele tem esse poder de convencimento, né? Ele vai convencer muçulmanos e judeus a fazerem um acordo, pessoas que se odeiam ao longo de muito tempo, e nisso o mundo vai acreditar na falsa paz. E esse camarada que tem esse poder de convencimento, e ele está sendo regido por esse espírito que já atua na humanidade há muito tempo, é o mesmo espírito que atua também nos dias de hoje, e muitos têm sido enganados pelos engodos de Satanás já nos dias de hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado, estar muito atento com todas as coisas, porque o diabo ele tem um poder de engano muito grande, a ponto de convencer 1/3 dos anjos dos céus a entrar em rebeldia contra Deus. Os anjos que estavam diante da face do Senhor todos os dias. Então, o ser humano só não é levado pelo engano de Satanás realmente quando a nossa mente é a mente de Cristo, é transformada na mente de Cristo. Se não, meu irmão, a gente é levado mesmo. Pois não, irmão William? Professor, eu entendo também que você falou que o autor da lição entende que vai passar. Esse pastor, né, esse senhor, ele veio dar um estudo para a gente sobre isso, ele é bem estudioso nessa área. E uma coisa que ele falou, que eu não esqueci, eu acho bem interessante, é que ele fala assim, que mesmo ele estudando, ele crê que seja assim, mas não podia também afirmar de certa forma. Ele falou assim, mas se a igreja for passar, ela está preparada? Tipo, e daí? E se for passar, você está preparado? Ou você vai ficar surpreso, Deus, mas não é isso que eu vi na tua palavra e tal. Porque às vezes aqui o irmão aqui falou que a ordem cronológica de Deus é diferente. Né? Tipo, por exemplo, Jesus tinha várias profecias da vinda do Messias, né? Aí umas falavam, nasceu em Belém, depois fala que sairia do Egito, depois seria chamado Nazareno. Então, talvez na época todo mundo confundiria, mas como assim e tal? E tudo foi cumprido. Nasceu em Belém, teve que fugir para o Egito, por causa, né, da perseguição. O anjo mandou para lá, em sonho para José. E depois ele voltou, né, de novo para Nazaré, que é chamado Jesus, né, Jesus Nazareno. Será chamado Nazareno. Então, tipo, foi tudo cumprido. Talvez na época todo mundo, como isso e tal? Né, porque às vezes a gente faz essa confusão. Então, eu achei muito interessante quando esse pastor veio dar um estudo para a gente, faz bastante tempo. E ele falou isso, ele falou, não vou afirmar, mas se acaso a igreja for passar, está preparada? Ele falou, então vamos se preparar, se não passar, glória a Deus, se passar você está preparado. Amém, né? O que vier é lucro, né? E realmente, irmãos, a gente tem que ter bastante humildade diante disso, de reconhecer que a gente não tem como fechar a questão em muitas coisas aqui no Apocalipse. O que fica realmente é o ensino. Qual é o ensino? E para já ir para a conclusão, o que fica para a gente de ensino disso? É que Deus vai sim exercer o juízo dele, a justiça dele. Não precisa você ficar preocupado com o fim dos ímpios. A impunidade, a impiedade está crescendo no mundo. Será que Deus não está vendo? Está vendo e está só anotando no caderninho dele lá, só botando na conta dele lá. E alguns a conta está aumentando
está piorando, né? O negócio está ficando mais no vermelho ainda, e aqueles que estão aceitando a Cristo, estão saindo dessa lista aí, desse caderninho que Deus vai cobrar, e vai cobrar mesmo, ainda aqui nessa terra e na condenação eterna. Amém, irmãos? Então, o ensino que fica para a gente dos selos e trombetas é a tranquilidade para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo Jesus? Fique em paz, descansa teu coração. Apocalipse não é terror para você. Apocalipse é terror para o ímpio. Pode ler Apocalipse tranquilo, até mesmo antes de dormir. Você não vai ter pesadelo se a tua mente estiver em Cristo, se a tua vida está em Cristo. Pode ler Apocalipse tranquilo. Ah, irmã Maria, você está dizendo então porque eu não vou passar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você passar, você vai estar bem. Se você não passar, vai estar melhor ainda. Independente se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, beleza, já fomos para a glória. Se passar pela grande tribulação, aquilo que está previsto ali não é para a gente. Amém, irmãos? Amém? Então, assim é a pergunta crucial. De que lado estamos? É isso que fica para a gente. A gente tem que saber em que lado a gente está. E como diz aqui no final de Apocalipse 22, 15, 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Ficam de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente vem sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Ou Maranata, ora vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E assim ele encerra o livro. Né? Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que seu coração descanse no Senhor, que você compreenda essas verdades escritas no livro do Senhor. E se você está em Cristo, você não precisa temer nada. Nada, nada, nada. Amém? Deus abençoe. Volta a palavra para o presbítero. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.